aqui na live, passei por várias indicações que vocês me passaram nas últimas semanas. E eu queria entrar num ponto que vai diretamente a isso, que é o fato de que, assim, cara, das que vocês me indicaram, eu não me lembro, talvez eu me lembre do Industry, mas eu não me lembro de ver elas simplesmente no meu catálogo de streaming, tanto Netflix quanto da Max, assim. E isso é um sinal de como a gente se perde com tanta variedade, porque, primeiro, que essa variedade não tá visível pra gente. E segundo, que é criada uma outra variedade perante os nossos gostos dentro do streaming, né? E aí você fica muito tempo numa espécie de flop, de feed infinito dentro do streaming. E aí você não assiste nada. Cara, eu perdi a conta de quantas vezes eu entrava no streaming assim e ficava scrollando a página do streaming e adicionar, pô, essa aqui eu vou assistir um dia. E colocar favorito e nunca assistir. E nunca voltei a assistir o rolê. Que é disso, entendeu? A gente tá num universo, num ambiente, que ele é focado não tanto pra você focar em escolher algo pra assistir. Ele só quer te manter ali. Porque te mantendo ali, nem que você não veja nada, mas você mantido dentro daquele contexto, você tá gerando dinheiro pra eles. Você tá gerando uma grana pros caras. E isso já basta pro que eles precisam, que é o seu tempo. Que é algo que você nunca mais vai ter de volta. Eu falei isso muito quando eu tive alguma das pausas. Na verdade, as últimas 2 pausas grandes que eu fiz, eu sempre fiz um vídeo ou no final ou no começo delas para falar que é época de pandemia e complexidades que a gente tem na vida e coisas que acontecem extra a vida e tal, que você acaba sentindo cansado, estafado, que vem muito também dessa questão da gente estar sempre com feeds na nossa vida, né? Que falam, faça isso, faça aquilo, você não vai ser melhor se não fazer isso, aquilo e tudo mais. E comparações e mais comparações que fazem com a gente. E o streaming também passa por isso. Porque aí tá, você fica um tempão escolhendo o que você vai assistir, e aí você escolhe se você não pega a série conforto. E já eu volto no lance da série conforto. E aí você entra no dilema de você passar sobre a série em vez da série passar sobre você, entende? Que é algo que eu disse tanto nesses conteúdos que eu produzi, que é uma grave perda de tempo nossa. Porque a gente tá perdendo tempo não da tela, mas a gente tá perdendo da vida fora da tela, entendeu? A gente tá perdendo descanso da nossa mente. Às vezes você tá com a TV ligada e algo passando, e você não entende por que tá acontecendo aquilo, mas é porque não era pra você não estar assistindo nada. Era, na verdade, talvez você tá descansando, você tá lendo um livro, ou você simplesmente tá indo pra cama. Mas você fica lá, molão, assim, entendeu? Olhando pra tela sem entender. E aí a sua mente fica cansada porque fica tentando entender, e o seu físico também fica cansado porque, querendo ou não, você tem um fardo ali, você tem uma estafa pra... O que eu vou ver agora? O que eu tô vendo agora aqui, entende? Então, assim, é complexo, entende? E deixa o like. Deixa o like pra gente, que é a partir do like que a gente consegue fazer esse tempo valer também pra vocês aqui. Entende? Porque outro fator que corrobora com isso é a insônia. Você não descansa o corpo, você não dorme, você fica ali com uma luz branca, entende? A luz branca das TVs de LED hoje em dia, do celular, é uma luz que não te permite dormir. Eu tô hoje no fundo aqui, não foi proposital, mas eu coloquei uma luz mais quente, assim, então alaranjado e tal, que ela traz um conforto maior. Talvez se eu tampar aqui, não sei se vai ser legal, mas você vê, assim, que tipo, é o tipo de luz que você tem em ambientes mais intimistas. Com certeza você já foi num restaurante que tinha luz assim.
E aí você ficava um pouco mais relaxado e talvez até apaixonado, né? Porque usando psicologia das cores, você tá num ambiente mais envolvente. E aí entra outra questão de qual luz que você usa em casa, tem essas preferências, né? Já tem estudos sobre isso. Que. Aí, ó. A Camila veio aqui, ó. Não fala mal da minha luz branca. Eu gosto de luz amarela para ambientes que você vai descansar. Olha, na cozinha eu não vou pôr uma luz amarela. Deixa a luz branca, eu tenho que ver o máximo de coisa, até para não cortar o dedo. Mas para ambientes assim mais aconchegantes assim, pô, uma luz talvez um pouco mais amarela te deixa mais devagar, entende? Porque você vai descansando, porque se a luz está acesa é porque é de noite, e se é de noite é para você começar seu processo de relaxamento, culminando com o sono. Entende? Então, você ter menos estímulos para isso ajuda bastante. E aí, como eu disse, tem o outro dilema de todas essas coisas, mas de você ir assistir uma série com o celular na mão. E além dessa questão do estímulo da luz, uma questão que tá pegando muita gente porque os roteiros de série, principalmente na Netflix, estão cada vez mais imbecis. E a última temporada de Stranger Things é um exemplo claro disso. Eu até falei no vídeo que eu com a Camila fizemos sobre essa temporada final, de que aquela explicação do buraco de minhoca, que o professor pega e dobra a folha lá e fura, assim, lá, acho que da segunda temporada ou da primeira lá, que faz com as crianças ali na mesa para explicar como que se faz o rolê, ela é feita novamente nessa temporada, numa cena de aula da Erika ali, entende? E aí, por que ela foi feita de novo? Qual que é o propósito dela estar ali? Ela tá para reforçar uma ideia, mas ela não agrega nada narrativamente na história. É algo que já foi colocado na história, foi muito bem colocado na história lá atrás. Só que se você tá assistindo a série e fala, não, beleza, agora o episódio 8 vai começar o episódio 9 e tal, o que será que vai acontecer no episódio 9 aqui? Como é que é os conceitos e tal, assim? Aí o professor vira e fala assim, é o buraco de minhoca, e continua lá o Steve com o carro no Upside Down. Aí o cara, no buraco de minhoca, o que o professor tá falando aqui? Aí, nisso, você tem a explicação novamente do professor falando mais 5 minutos sobre o que é o buraco de minhoca. Por quê? Porque você tava com a mão no celular e você tava aqui e não prestando atenção no que deveria ter prestado. Entende? Então, o flop digital gera essas coisas. Você fica mais cansado, você tem obras mais pobres que você tem que refletir menos e ela reflete para você. Entende? Não se tem mais o prazer de você pegar e discutir, de se deliciar com uma obra como tinha antigamente. Então, assim, é algo que a gente tem que pensar muito. Não tô falando para você deixar de assistir as coisas, mas talvez de encaixar coisa melhor como assistir. Eu vou até assumir um traços compromisso em alguma das próximas lives, que tem um conceito que eu vi há um tempo atrás, que eu vou errar o termo, mas ele é basicamente uma espécie de detox de consumo de conteúdo. Mas esse, quando eu vi eles falando do conceito, era muito mais voltado para você fazer uma triagem das coisas que você vai assistir. Tipo, qual que é a minha série do almoço? O que eu vou ver no almoço? Porque você vê, no almoço você tá comendo, você não precisa prestar tanta atenção no conteúdo, entende? Qual tipo de conteúdo eu vou consumir neste momento do meu dia? Ah, mas e a série que eu vou ver à noite? O que eu vou assistir antes de dormir? Ou será que eu vou assistir alguma coisa antes de dormir? E também para trazer uma versatilidade. Pô, eu tô vendo só novela coreana. Ou eu tô vendo só obra estadunidense. Por que eu não tô vendo obra nacional? Esse tipo de diversificação até para você ter repertório na sua vida. No seu trabalho, com a sua família, com a pessoa que você ama. Então, é nesse ponto que é interessante a gente
ser mais diverso e fazer isso principalmente de modo saudável, esse consumo. Não adianta a gente fazer as tripas coração se a gente não vai ter a saúde para compartilhar o rolê. Capite?